Você já imaginou como seria viver em um mundo onde a maldade havia chegado a um ponto tão extremo que o próprio Criador decidiu recomeçar tudo? Essa é a história de um tempo antigo, uma época em que a terra estava corrompida e a injustiça ecoava como um grito incessante. Deus olhou para a sua criação e viu que quase tudo havia se perdido. Quase tudo. Em meio a toda aquela escuridão, brilhava a luz de um homem diferente. Seu nome era Noé. A Bíblia o descreve como um homem justo e íntegro, que andava em comunhão com Deus. Enquanto o resto da humanidade se afundava em seus próprios erros, o coração de Noé permanecia firme, sintonizado com a voz do Criador. E foi essa conexão que mudou o destino do mundo. Um dia, essa voz divina rompeu o silêncio da história e falou diretamente a Noé. A mensagem era clara, urgente, e para qualquer outra pessoa soaria como loucura. Noé, o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Vou destruí-los juntamente com a terra. Faça para você uma arca de madeira. Deus continuou, detalhando as medidas exatas da embarcação, os compartimentos, o material. E fez uma promessa extraordinária. Um grande dilúvio virá sobre a terra, e tudo o que tem fôlego de vida será destruído. Mas, com você, estabelecerei a minha aliança. Pense no tamanho desse desafio. Noé não era carpinteiro naval. Ele vivia em terra seca, longe do mar. Construir um navio gigantesco, sem nenhuma nuvem de chuva no céu, era uma tarefa que desafiava toda a lógica humana. Imagine os seus vizinhos passando, olhando aquela construção colossal tomando forma no meio do nada. As risadas, os cochichos, os olhares de zombaria. O velho Noé enlouqueceu. Eles devem ter dito: construindo um barco no deserto? Que ideia absurda! Todos os dias o som do martelo de Noé ecoava. Cada tábua pregada não era apenas um pedaço de madeira, mas um ato de fé. Ele não estava construindo com base no que via, mas com base no que ouviu de Deus. O mundo ao seu redor confiava em sua própria sabedoria, em sua própria lógica. Mas Noé confiava em uma promessa divina. Ele sabia que a obediência a Deus, mesmo quando incompreendida pelos outros, é o caminho mais seguro. A zombaria não o parou. A dúvida não o paralisou. Sua convicção era mais forte que o barulho do mundo. Enquanto a arca era construída, Noé também pregava. Ele se tornou um pregoeiro da justiça, alertando a todos sobre o juízo que viria e oferecendo a chance de arrependimento. Mas as pessoas continuavam suas vidas como se nada fosse acontecer. Comiam, bebiam, casavam-se, completamente alheias ao aviso divino. Eles escolheram ignorar a voz que falava através de Noé, preferindo o conforto de sua rotina à verdade que poderia salvá-los. Finalmente, após anos de trabalho perseverante, a arca ficou pronta. E então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Os animais começaram a chegar. 2 a 2, de todas as espécies, eles caminhavam em uma procissão ordenada e pacífica, entrando na arca. Não foi Noé quem os reuniu. Foi o próprio Deus quem os guiou. Uma cena que deve ter deixado até mesmo os mais céticos em silêncio por um momento, testemunhando um milagre que desafiava a natureza. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E suas esposas entraram na arca junto com todos os animais. E então, um detalhe poderoso é revelado nas Escrituras. A porta da arca não foi fechada por Noé. Foi o próprio Deus quem a fechou por fora. Aquele ato selou o destino do mundo antigo. Para quem estava dentro, era o selo da salvação e da promessa. Para quem ficou fora, era o fim da oportunidade. 7 dias se passaram em silêncio. E então, o céu, antes claro, escureceu. Trovões rugiram, e as comportas do firmamento se abriram. A chuva começou a cair. E não parou. Por 40 dias e 40 noites a água jorrou dos céus e brotou das profundezas da terra. Rios transbordaram, vales se encheram, e as águas subiram implacavelmente. As casas foram submersas.
As cidades desapareceram sob a inundação. As montanhas mais altas foram cobertas. Tudo o que tinha fôlego de vida na terra seca pereceu. O mundo que zombou de Noé agora se afogava em sua incredulidade. Em meio a todo esse caos, apenas uma coisa flutuava em segurança: a arca, sustentada não apenas pelas águas, mas pela fidelidade da promessa de Deus. Imagine o som lá dentro, o barulho incessante da tempestade, o balanço das ondas, o ruído dos animais. Do lado de fora, o caos. Mas lá dentro, em meio ao dilúvio, havia paz. A paz que vem de saber que se está exatamente onde Deus quer que você esteja. Quem tem uma palavra de Deus, mesmo enfrentando a maior tempestade da sua vida, encontra descanso e segurança. A fé de Noé não o livrou da tempestade, mas o fez flutuar sobre ela. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Um longo tempo de espera, de confiança, flutuando sobre um mundo submerso. E então, Deus se lembrou de Noé. Ele fez soprar um vento forte sobre a terra, e as águas começaram a baixar. A arca, que flutuara sem rumo, finalmente repousou sobre os montes de Ararate. Ainda assim, Noé esperou. Ele não abriu a porta por conta própria. Ele esperou por um sinal de Deus. Primeiro soltou um corvo que ia e voltava. Depois soltou uma pomba, mas ela não encontrou lugar para pousar e retornou. 7 dias depois, ele a soltou novamente. E à tarde, ela voltou, trazendo no bico uma folha de oliveira recém-arrancada. Que momento emocionante! Aquele pequeno ramo verde era mais do que uma folha. Era uma mensagem de esperança. Era a prova de que a vida estava renascendo. Era o sinal de que a tempestade havia passado e um novo começo era possível. A terra estava seca. Quando finalmente Deus disse, saia da arca, Noé e sua família pisaram em um mundo novo. Um mundo lavado, purificado. E a primeira coisa que Noé fez não foi construir uma casa ou procurar comida. Seu primeiro ato foi construir um altar. Ele ergueu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios em gratidão. Seu coração transbordava de adoração por aquele que o havia preservado. Deus se agradou daquele ato de adoração. E movido pela fidelidade daquele homem, ele fez uma promessa, uma aliança eterna com toda a humanidade. Ele disse, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, nem tornarei a destruir todos os seres vivos como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E para selar essa promessa, Deus colocou um sinal no céu. Um arco colorido e vibrante que se estendia de um horizonte a outro. O arco-íris. Este é o sinal da aliança que estou estabelecendo entre mim e vocês e todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Disse Deus. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco aparecer nas nuvens, eu me lembrarei da minha aliança. O arco-íris não é apenas um fenômeno bonito. É um lembrete perpétuo da misericórdia de Deus que sempre triunfa sobre o juízo. A história de Noé é muito mais do que um conto sobre um grande barco e uma chuva torrencial. É uma poderosa lição sobre o que significa ter fé quando todos ao seu redor duvidam. É sobre a coragem de obedecer a Deus, mesmo sob o peso da zombaria e do descrédito. É sobre a certeza de que Deus sempre provê um caminho de salvação para aqueles que confiam em Sua palavra, não importa quão assustadora seja a tempestade. Talvez hoje você esteja enfrentando o seu próprio dilúvio. Talvez as águas da dificuldade, da dúvida ou da solidão estejam subindo ao seu redor. A história de Noé nos lembra que, assim como Deus fechou a porta da arca para proteger sua família, Ele também pode guardar o seu coração em meio à crise. A mesma fé que sustentou Noé sobre as águas pode sustentar você hoje. Confie na promessa. Construa sua vida sobre a rocha da palavra de Deus. E lembre-se, depois de toda a tempestade, um arco-íris de esperança e um novo começo sempre aguardam aqueles que permanecem fiéis. Se esta mensagem tocou o seu coração,
Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir sobre esperança e fé. Deixe seu comentário nos contando o que mais te inspira na história de Noé. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.